Bom Fala, dia. Thiago. Bom dia, amigo. Bom dia. Como está? Bom dia, Beleza, e você, como é que Maria. você Como tá? você está aí? Eu estou ótimo, graças a Deus. Tudo bem. Aí, o pessoal já tá aí já na ativa, Thiago. Pois é. Muito bom, muito bom. E o tema hoje é muito interessante, né, Matheus? Pois é, a gente vai falar hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre orçamento, e principalmente orçamento aplicado sob uma ótica de projetos. Então, a gente quer desmistificar algumas coisas que são tidas com relação ao orçamento. E é por esse motivo que a gente fez até uma pesquisa na semana passada, Thiago. E Uhum. assim, e essa pesquisa, pessoal, teve uns resultados bem interessantes. Eu vou lembrar aqui quais que foram as perguntas que a gente colocou nessa pesquisa que a gente fez lá no Instagram, no caso, o Instagram da Massa Construtora, foram o seguinte, Thiago. O orçamento é uma ferramenta de tomada de decisão. É preciso ter, no mínimo, 3 orçamentos. Depois de orçar, é só fechar com o mais barato. O orçamento é só preço. E, por último, o orçamento pode ser alterado. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual que você acha que teve a maior polêmica aqui dessas daqui? Qual que é o seu palpite? Porque teve uma aqui que foi assim. Qual que você acredita que foi, que deu mais polêmica? De que da questão da flexibilidade do orçamento não pode ser mudado, talvez? Essa aí foi tranquila, essa daí tá tranquila. Vou te É, falar qual que foi a que mais pegou aqui. E olha só, pessoal, a gente vai seguir uma lógica aqui para poder apresentar aqui. Eu vou deixar essa por último, a polêmica. A polêmica foi o seguinte: é preciso ter no mínimo 3 orçamentos. Essa Hum, daí, ela foi a mais votada de todas e a mais dividida de todas. entendi, entendi. Bora lá. E aí, Matheus, vamos desmistificar esse negócio então? Então vamos lá. Eu vou pegando aqui, Thiago, eu vou soltando umas perguntas aqui, a gente vai conversando em cima delas. Eu vou seguir uma ordem, eu vou começar seguindo a ordem contrária. Quando tem alguma pergunta que já é muito clara para as pessoas, a gente vai poder ir falando e vamos deixar para o final aquelas que estão mais assim, tem mais dúvidas. E aí vai ser até. E à medida que vocês forem, que a gente for construindo aqui, pessoal, pode deixar a dúvida aí nos comentários, que a gente vai respondendo também. Bacana. Olha só. A primeira, a que teve 26 votos, é que o orçamento pode ser alterado. E 96% das pessoas que votaram acreditam que de fato pode ser alterado. E aí, Thiago, pode ser alterado? Uai, gente. Depende, né, Matheus? Depende de um monte de coisa. Mas, considerando aí se você alterar o orçamento, você vai ter que alterar um monte de outras coisas no própria especificação, por exemplo, do material. Então, Isso. assim, 96% disse que, Que pode, que é verdade. pois é. E aí, Matheus, verdade ou mentira? Vou passar aqui, vou falando para vocês aqui. Pessoal, essa aqui, de fato, ela é verdade. O orçamento ele pode ser alterado, sim. É claro que você tem trabalho para fazer isso, mas o objetivo do orçamento é justamente poder permitir que você faça alterações também. Eu vou me segurar aqui, porque tem outras perguntas aqui mais para frente que a gente vai precisar se envolver mais. Mas, da mesma forma que vocês votaram, 96% das pessoas, dessas 26 pessoas que votaram aqui, falaram que é verdade, de fato é verdade. O orçamento ele pode sim ser alterado. Ele é uma Então, ferramenta, inclusive, para a gente avaliar questões como essa, né, Matheus? De reduzir exatamente. valores, aumentar valores, reduzir prazos, aumentar prazos, né? Então, em cima disso, né, em cima das especificações, a gente consegue fazer essas alterações em cima do orçamento detalhado, né, Matheus? Porque não adianta nada fazer um orçamento chutado e aí você fala, vamos diminuir isso. Não, você tem que ter um orçamento detalhado, bem feito, para aí sim você trabalhar ela, né, ele. Tiago, tem muita coisa boa aqui. A gente vai falar disso aí agora. Olha só, vou pegar a próxima aqui. Exatamente o que você falou de orçamento. Essa dando spoiler. Olha só, olha interessante isso aqui, ó. A próxima é o seguinte: o orçamento é uma ferramenta de tomada de decisão. Essa daqui teve 24 votos e 96% das pessoas
de fato, acreditam que seja verdade, que o orçamento é uma ferramenta de tomada de decisão. O que você acha, Thiago? Totalmente verdade, porque, na verdade, quando a gente tem o orçamento, aí tem questão, você consegue avaliar, né, uma possível mudança de especificação, você consegue avaliar como é que você vai conduzir a sua obra, né, você consegue trabalhar o seu fluxo de caixa para essa construção. Então, por um monte de motivos. Então, uma ferramenta de tomada de decisão, eu acho que talvez essa seja a função mais importante de um orçamento, né? Então, ele precisa ser feito antes de qualquer início de obra, antes de qualquer pensamento. É parte do projeto, né, Matheus? Não dá para descartar o orçamento. Ah, vou construindo aqui e aí o dinheiro vai aparecendo. Mais ou menos, né? Mais ou menos, É né? bem assim. E assim, Thiago, isso que você falou é uma verdade. E assim, de fato, essa pergunta realmente, o orçamento por si só é uma tomada de decisão. Você pode decidir basicamente só com preço. Só que eu quero trazer para vocês, com base nessa construção aqui, é que o orçamento, vou segurar aqui, que daqui a pouco vai ter essa aqui também, o orçamento é mais do que, ele é mais poderoso do que as pessoas acreditam que ele seja. Ele vai além. Ele, por si só, só o preço já te dá uma ferramenta, já é uma ferramenta de decisão. Então, só o fato de ter uma cotação, você saber o valor de alguma coisa, por si só já é uma ferramenta de decisão. Mas o que eu estou querendo falar aqui com essa pergunta aqui é que talvez o orçamento ele seja mais forte ainda do que as pessoas imaginam. Um orçamento de verdade, que não é uma cotação de preço. E eu vou falar mais, a gente vai falar mais disso um pouquinho. Eu estou avançando com essa daqui, porque essa aqui também, 96% das pessoas falaram com razão que o orçamento é uma ferramenta de tomada de decisão. Eu estou convidando a vocês a reforçar isso num outro nível agora. Então, Matheus, é o que eu falei, né? O orçamento ele tem que ser Exato. considerado parte do seu planejamento inicial, que inclui projeto, né, que inclui toda a documentação, né? Então, orçamento e projeto têm que caminhar juntos. Você tem um projeto e não tem um orçamento detalhado, às vezes ali tá faltando uma parte. Então, o orçamento ele é fundamental, né? Ele Ele é parte está nessa fundamental. etapa. Ele está na etapa de planejamento, né, Thiago? O orçamento não é da execução, o orçamento é do planejamento. Exatamente, exatamente. Ele está Ele nessa é a etapa. cereja do bolo. Ele é a cereja do bolo, Matheus. Então você faz ali todo É, o projeto, faz tudo ali, e o orçamento ele vem coroar todo esse trabalho que foi desenvolvido até então. é o processo. Inclusive, é um link que a gente fez com a live passada, porque o orçamento ele é no final, ele não é no começo. Ele é a última coisa da. O orçamento é a última etapa do processo de planejamento de uma obra. Uhum, Simples assim. O projeto arquitetônico é o primeiro e o orçamento é a última, da uhum. etapa do planejamento da obra. Agora essa aqui vai dar para desembolar, que essa daqui já foi um pouquinho mais dividida. É o seguinte, orçamento é só preço. E essa aqui ela faz um link com a anterior que a gente colocou, falando que o orçamento é uma ferramenta de tomar decisão. E assim, deixa eu responder primeiro aqui o resultado. Tiago, essa daqui já foi um pouquinho, já foi quase, ainda teve muito pessoas falando que era falsa. 88% das pessoas falaram que essa afirmação é falsa. O orçamento é só preço. 12% falaram que é verdade. 25 pessoas votaram nela. Uhum. Ou seja, isso confirma aquilo que a gente falou. De fato, o orçamento ele é uma ferramenta de tomada de decisão. E algumas pessoas, se você pegar a anterior que fala que o orçamento é uma ferramenta de tomada de decisão com essa, que o orçamento é só preço, quer dizer que as pessoas decidem só pelo preço. E, na verdade, essa pergunta na sequência aqui que fala exatamente o contrário, que isso é falso, e de fato é falso mesmo. O orçamento ele vai além do preço. O que mais que faz parte do orçamento, Tiago? O que você acredita que tem que ter um bom orçamento? Um quantitativo bem levantado, um quantitativo correto. Quando você vai, eu não sei se eu vou dar spoiler das próximas, mas você tem que ter, você tem que ter onde você vai fazer a cotação, você tem que ter os parceiros, né, que realmente trabalham de acordo com o mercado e nem elevam demais o preço, nem tão abaixo demais para ganhar
tipo uma espécie de concorrência que acaba criando. Então, tem várias questões envolvidas nisso aí, Matheus, mas eu acho que as duas principais, a meu ver, são essas duas questões, né? Não é Essas só aí são preço as, de jeito nenhum. essas duas aí de fato são as principais. Tem até mais uma também que eu gosto bastante, utilizo no orçamento também. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. São essas duas principalmente. Inclusive, Thiago, você lembra que a gente está fazendo um orçamento lá de uma fábrica, Uhum. só fazendo a parte de orçamento, não vou executar, não, a gente está fazendo a parte de orçamento. E isso aqui foi uma situação real, né, Thiago? Ele falou assim, ele recebeu cotações de preço, isso é uma diferença muito importante de cotação e orçamento. Uhum. Cotação é simplesmente o preço. E é isso que diferencia um orçamento de uma cotação. A cotação ela faz parte do orçamento. O orçamento ele é Uhum. mais do que a cotação, simplesmente. E, por exemplo, o que ele fez? O que você faz só com preço? Tiago, dá para fazer muita coisa só com preço? Não, porque você não tem como negociar, você não tem como fazer nada, né? Você recebe ali um valor cheio, e um valor cheio pautado por estratégias de precificação de algum prestador, alguma coisa desse tipo, e você fica sem ferramentas e sem como trabalhar ou negociar ou tratar isso de uma forma mais específica, né? Quando você tem um orçamento detalhado, você tem as especificações de todos os serviços, além da especificação de todos os materiais, aí você consegue ter uma base para negociação, você consegue ter uma base para redução, né, para trabalhar, né, o que você pode reduzir ali, o que você pode aumentar um pouco, né, ganha nenhum, tira no outro. Então, se você recebe simplesmente um preço, e aí vai entrar numa outra coisa que a gente pode até tratar depois, né, Matheus, a diferença de preço e valor em uma live, eu acho que é importante a gente falar disso um pouco. Mas se você recebe um valor cheio, você não tem um poder de negociação, por exemplo, né? Quando você tem o orçamento, aí você consegue ver o que está, por exemplo, aumentando mais aquele valor, né, daquele bloco ali de serviços. Então, você consegue trabalhar melhor. Você, inclusive, falou um negócio muito legal, que é o terceiro item que faz parte do orçamento que eu gosto de incluir, que é a curva ABC, que é justamente você saber, que é o terceiro que, para mim, que faz parte de um orçamento que tem realmente qualidade nele. É você saber o quanto que representa aquele item no total da obra. Porque às vezes às vezes a gente faz um orçamento, a gente pega um orçamento e fala, o orçamento tem mais de 15 páginas, às vezes. Aí você analisa esse orçamento e você fala assim, nossa, por onde que eu começo a negociar? Porque a gente negocia, faz parte do processo. Mas por onde começa? Você vai lá e tem, sei lá, 600 itens, ou até mais, 600 é até pouco, mas vamos supor que seja 600 itens. Em qual item ali que eu começo? E é justamente para isso que serve a curva ABC. Ela vai te mostrar aonde que você vai começar a fazer o processo de negociação. O que acontece? Quando a gente não tem um critério para começar a fazer a negociação, a gente vai perder muito tempo em itens que não representam praticamente nada do valor total da obra. Ou seja, você vai ficar lá negociando aquele itemzinho que não tem representação nenhuma, que representa menos de 0,5% da obra, e aquele item lá que tem um valor de 10% da execução do total da obra, você está deixando ele de lado. Então, a curva ABC, que para mim é a última parte que compõe um orçamento de qualidade, e também é uma ferramenta de tomar de decisão, que é o que você acabou de falar aí, Thiago. Você descreveu, você não falou do item, mas você falou do que é Uhum. isso, que faz parte. Você saber por onde que você começa o processo de negociação e o processo de ajustes. Por exemplo, eu analiso uma curva ABC, até com relação à questão de ser alterado, inclusive alterações. As alterações que a gente encontra no orçamento, a gente faz através de uma curva ABC. A gente olha para o orçamento e fala aqui, ó, Thiago, às vezes eu falo, e é exatamente isso que acontece. Eu pego aqui, o Thiago, tem um item aqui que está representando muito, de repente pode fazer um ajuste aqui. Mas eu falo exatamente aquele item, não vou promover mudanças de qualquer, sem critério algum. Eu vou escolher aquele item que eu acredito que se a gente fizer uma alteração, nós vamos gerar alguma economia para a obra, quando isso for importante para o cliente, quando o cliente precisar dessa economia. Uhum. Faz sentido, Thiago? Faz total sentido. E a curva ABC, né, para quem ainda não conhece, ela é traçada, né, ela é trabalhada exatamente para ver a significância de um item, né, de um certo item aí no orçamento, né, o que que mais é mais significativo, onde você vai ter que desembolsar mais grana, né, mais dinheiro ali para cumprir aquela etapa. Então, a partir dela, você consegue tomar umas decisões
mais assertivas, né? E falando de preço, né? Reduzindo o preço, por exemplo, ou reduzindo às vezes o tempo que vai ser necessário para chegar o material na obra, por essa escolha, por exemplo, logística, né? Você consegue reduzir o tempo. Você escolheu um material que vai demorar 40, 50 dias para chegar, né? Ou você escolheu um material, por exemplo, que já tem no mercado. Então, na verdade, isso vai influenciar também no tempo de execução, né? Então, a curva BC é exatamente para traçar, para mostrar a significância aí, né, desses itens aí no orçamento, né? E até aproveitar, Thiago, para dar um oi geral pro pessoal aí. Pessoal, bem-vindo à live. Aproveita para convidar seus amigos e fica até o final, porque no final eu vou pegar aquela pergunta lá que dividiu opinião mesmo, foi a mais votada e a mais dividida, e a gente vai falar aqui qual que é o nosso posicionamento com relação a ela, porque ela ficou realmente bem no meio ali. Então aproveita aí, convida seus amigos, que essa daí a gente vai deixar para o final para a gente poder falar mais dela. Porque agora a gente vai falar a segunda mais polêmica. Agora, vamos ver qual que foi. Olha só. Essa daqui é a próxima que teve 24 votos e 87% deles falaram que era falso, 13% falaram que é verdade. Depois de orçar, é só fechar com mais barato. De jeito nenhum, né, Matheus? Foi? De jeito nenhum, né, Matheus? De jeito nenhum. Assim, não deu pra fazer suspense, né? De jeito nenhum. Vai lá, Não fala aí. faço isso. Como é que ficou o resultado dela aí? Quantos por cento falou? Falaram? 87% falaram que era falso. Aham. E isso é interessante, Thiago, porque assim, 87% das pessoas realmente não fecham com a pessoa mais barata. Agora, por que as pessoas desconfiam? Porque o mais barato desconfia do mais barato. Inclusive, eu já vou dar um pequeno spoiler com relação à próxima pergunta aqui, que é a que, de fato, dividiu opiniões com relação ao orçamento. Mas, olha só, é só fechar com o mais barato. Mas o mais barato, será que o mais barato está, de fato, colocando tudo dentro do orçamento, Thiago? Essa que é a pergunta. O mais barato. Por isso que é importante você ter um orçamento e não só uma cotação. Porque quando você tem um orçamento, além de você ter essa análise estratégica que o Thiago falou, de a gente poder orientar e saber aonde que a gente vai negociar, onde que estão os valores mais representativos da obra, tem um outro fator importante também, que é o seguinte: a gente consegue saber o que está sendo apresentado na proposta e o que não está. Se a gente tem um preço fechado, você não consegue saber exatamente o que ele está cotando. Isso aí. Isso aí. E assim, uma das maiores, trazendo até uma curiosidade aqui, mas deixa eu só olhar a hora aqui para não perder. Uma das principais questões trazidas quando a gente está no início, na primeira conversa com o cliente, quanto que vai custar, quanto que vai ser cobrado, qual que é o valor disso, qual que é o valor de metro quadrado, isso mesmo sem projeto, né? E aí, muitas vezes, alguns dão alguns valores, né? Ah, tantos reais o metro quadrado. E isso pode, se não tem um detalhamento disso, né? No decorrer da obra, no tempo de execução, isso tem um desenrolar muito significativo, né? Então, pode aumentar, pode diminuir, se pode chutar para cima, pode chutar para baixo. E quando você tem a precificação detalhada, quando você tem um orçamento bem feito, por exemplo, e vamos supor que a gente vive um momento de oscilações muito grandes, né, de preço de material, né? Então você consegue, inclusive, ter o controle, né, para você equiparar se realmente o orçamento está aumentando em função dos aumentos que a gente não controla, né, que são os aumentos do mercado mesmo, ou se realmente, né, Matheus, existe um erro ali de precificação, um erro de colocar na hora de fazer o orçamento. Então, é fundamental que a gente consiga, né, ter esse detalhamento de todos os itens, para que assim a gente consiga acompanhar caso exista realmente essa oscilação, né? Que quando você tem um orçamento muito bem feito, essa oscilação vai ser mínima, talvez ela gire em função de algumas questões do próprio mercado, né? Mas é muito importante. E assim, e fechar com mais barato, né, gente? Às vezes você está dando, já dizia, sei lá, minha avó, o barato pode sair caro demais no final. Então,
tem que ficar muito esperto aí com como que a gente está recebendo esses orçamentos, né? Entender um pouquinho isso que a gente está trazendo para vocês, a importância disso, do que está por trás de um bom orçamento, de um orçamento bem feito, né? Porque, além de ser uma ferramenta de tomada de decisão, você não pode simplesmente escolher o mais barato, não, e nem o mais caro, né, Matheus? Eu vou escolher aqui o mais caro, e aí naquele mais caro pode existir uma margem muito grande aí para um lucro, infelizmente, fora de ética, né, de algum profissional, né? Então é muito importante entender que esse orçamento ele é fundamental para o início, né, para essa fase de planejamento. O orçamento é uma ferramenta que promove transparência. Você consegue analisar uma obra, é o objetivo principal, é você poder analisar e ver o que de fato é. Ele mostra a verdade. O orçamento, a gente não pode ter medo do orçamento, porque o orçamento vai mostrar a realidade para você, inclusive para você se programar e poder realizar o sonho que você quer. Ou então fazer algum ajuste que você possa fazer para poder conseguir executar a sua casa. Então, inclusive para poder planejar financeiramente para fazer a execução. Então, o orçamento é uma ferramenta para você realizar os seus sonhos. E é importante isso. Porque quando às vezes a gente presencia situações na prática, pessoas que tiveram um sonho arruinado, e muitas das vezes é por causa do financeiro, que a pessoa não estava preparada para embarcar naquele sonho devidamente, não foi bem orientada com relação a isso. E o orçamento é uma ferramenta que serve exatamente para se planejar financeiramente, para a gente poder... Você trouxe a palavra, né, Matheus? Eu acho que você trouxe a palavra. O orçamento, ele traz a transparência. Né? Então, eu acho que essa é a palavra que define isso aí. Exatamente. O orçamento é transparência. E agora, deixa eu ver aqui quantas pessoas aqui, 5, vamos aproveitar aqui, 5 minutos para acabar aqui a live, Thiago. Vamos falar agora da grande pergunta, polêmica aqui, que essa aqui foi muito, muito polêmica mesmo. Vocês vão entender porque eu estou falando, eu não estou exagerando. Olha só, a afirmação é a seguinte, é preciso ter, no mínimo, 3 orçamentos. Essa daqui, 53% falaram que é verdade e 47% falaram que era falso. E foi a mais votada, teve 30 votos essa. E eu fiquei acompanhando a votação e boa parte do processo, ela ficou com 50-50. No finalzinho, favoreceu o que é verdade, a mais votada foi que é verdade. 53% das pessoas acreditam que é preciso ter, no mínimo, 3 orçamentos. E aí, Thiago? Pois é, polêmica, Matheus, polêmica. Olha, na verdade, assim, aí eu falando aqui, né? Eu acho que não é necessário, assim, ter os 3. No entanto, para alguns processos, né, principalmente licitatórios, é necessário que esteja as 3 cotações lá. Né? Então, eu já participei de processo licitatório que você precisa fazer, no mínimo, 3 cotações, e aí escolher o mais barato para colocar no orçamento, porque aí o objetivo é único e exclusivamente preço. Né? Mas... Você já matou, Thiago. Olha só, o que o Thiago falou. Primeiro, pessoal, é falso. E é falso pelos 2 motivos que o Thiago falou. Porque o Thiago não falou apenas um motivo para ele ser falso, ele falou 2. Eu vou falar por que agora para vocês. Por que ela é falsa pelos 2 motivos. Primeiro que existe uma diferença entre é preciso e é recomendado. Uhum. Então, assim, e existe também uma diferença entre cotação e orçamento. E são os erros estão exatamente aí. Eu recomendo que você tenha pelo menos 3 cotações. É recomendado, de fato. É uma boa prática que a gente faz. Mas a gente determina quantas cotações a gente faz. Obviamente, tem alguns locais, por exemplo, licitação, que elas exigem um valor mínimo, mas isso não é uma unanimidade. Uhum. Quando você participa de condomínio também, mesma coisa. Mas o erro maior para mim, que torna essa alternativa falsa, é o que o Thiago falou. Você pode ter um único orçamento e várias cotações. Você não precisa de ter vários orçamentos. O orçamento você pode ter apenas um. Agora, cotação, tenha várias. O máximo possível. Inclusive, dependendo do item, olha só que interessante. Você você faz um orçamento, um único orçamento, e você identificou que um item dentro daquele orçamento tem um valor muito
representativo pela curva ABC. Vamos supor que o aço, que costuma ser um valor representativo numa execução de uma casa, representou em torno de 8% do valor total da obra. Por exemplo, 5 a 8%. Você vai pegar esse item específico aqui, você não vai fazer nenhuma, nem duas, nem três cotações, você pode fazer até 5. Para que você encontre um preço, uma cotação. É aí que está a tomada de decisão. Você não tem um valor fixo de mínimo 3. Cotação você pode fazer até mais. Agora, por exemplo, se você pegar um item que representa 0,5%, então 0,1% da obra, você não precisa ficar fazendo muitas cotações. É muito melhor você deixar esse item que representa pouco da obra e focar em fazer mais cotações daquele item que representa muito. Porque se você fizer dessa forma, é muito mais estratégico você fazer um orçamento dessa forma. Você faz cotações daqueles itens que representam mais da obra e deixa aqueles itens que são menos representativos para depois. É muito melhor você investir tempo nisso. Em vez de fazer uma cotação de todos os itens, 2 cotações de todos os itens, você pega os itens que representam mais, os itens tipo A, e faz umas 5, 6, às vezes até 10 cotações, dependendo daquele item, se ele for de fato muito representativo. E o orçamento vai falar para você, olha por que essa alternativa é falsa. Porque o orçamento vai mostrar para você quantas cotações você deve fazer para cada item. Faz sentido isso, Thiago? Faz total sentido. E uma outra coisa também, né, Matheus? Por exemplo, você falou que você trouxe o exemplo do aço, né? O aço, nós temos vários fornecedores, né? Pode ser que em algum projeto você tenha um material específico que, por exemplo, na região, só tem uma ou duas pessoas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, não tem como você chegar nas 3 cotações, né? Mas faz muito sentido e, assim, quanto mais significativo for em relação à curva ABC um item, mais cotações seriam necessárias, né? Até para você ver se existe uma disparidade, né, de precificação no próprio mercado, né? Para você escolher, inclusive, o seu fornecedor. Ô, Thiago, e olha só como eu vou voltar naquela alternativa lá que fala o seguinte: o orçamento é uma ferramenta de tomada de decisão. Ela é tão verdadeira que ela é mais verdade ainda do que vocês imaginam. E eu estou mostrando isso para vocês. Ela é muito verdadeira essa, mas é muito. Porque ela, olha só, um bom orçamento vai te ajudar a precificar os itens, você vai saber o valor real dos itens. Inclusive, ele vai te orientar a decidir qual item que você negocia mais e qual você não precisa negociar tanto. Então, ele é o orçamento é uma tremenda ferramenta de decisão. Para execução, ele vai dar, é a sua bússola, você vai saber aonde que você vai olhar, aonde que vai ser colocar energia. Não tem essa coisa de tudo é prioridade, tudo é importante, não. Sempre tem uma coisa que é mais importante que a outra, e é onde que você deve colocar a sua energia. Então, você vai pegar o orçamento e vai analisar ele e falar assim, olha, eu vou começar por aqui, ó, e vou ficar aqui até eu conseguir uma redução. E você vai seguir nessa ordem. É exatamente assim que eu faço. A gente abre um orçamento, finalizou o orçamento, eu uso até de forma colorida, porque até eu vou aproveitar que a Mariana está aqui comigo, ela fez um orçamento comigo, elaborou recentemente um orçamento, ela vai falar se estiver falando mentira. Ela vai compartilhar nos comentários. Mas a gente identifica de forma visual quais itens que são mais representativos em blocos, igual o Thiago falou mesmo. A gente vai falar assim, ó, aqui está a maior parte do valor da obra. E aí você vai entrar lá dentro desse item, desse bloco, e você vai identificar onde está o maior valor e vai começar a negociar por aí. Então, é uma ferramenta de decisão mais forte do que as pessoas imaginam. Inclusive para decidir qual fornecedor, além do preço, o fornecedor, se o fornecedor está sendo verdadeiro com você, ou se ele está omitindo de você alguma informação, se o fornecedor não está sendo transparente com você. E também, onde você começa os trabalhos. Você vai saber por onde você vai começar a negociar, por onde você pode fazer algum ajuste. Eu uso ela como ferramenta, o meu orçamento que eu faço, eu uso como ferramenta para conversar com o Thiago. Olha o poder que o orçamento tem. Tem. A gente troca muitas informações a partir do orçamento, né? Inclusive na fase, mesmo que ainda não exista o orçamento detalhado concluído, né? Mas, por exemplo, quando você é um profissional que domina isso, você sabe muito bem o que pode trazer mais variação em relação à curva BCA. O aço, igual você trouxe, Matheus, é mais ou menos aí 8%, dependendo, né, lógico, da obra, mas esse 8%, tá, Thiago? Então, se a gente talvez diminuir aqui,
repensar aí a modulação desse projeto, repensar a forma estrutural, a gente consegue aí talvez reduzir. Então, caminhar, né, junto, né, igual a gente aqui nessa prosa transversal aqui, batendo um papo na concepção, orçamento, projeto, tudo é fase de planejamento, né? Então, se você tem um bom orçamento, você tem um bom projeto, você tem profissionais que se conversam entre eles, né? E que trocam essas figurinhas, essas informações, esses conhecimentos, a chance de você, enquanto cliente, né, ter lá no final um processo, um projeto muito bem planejado, com tomada de decisão mais assertiva, sei lá quantos por cento a mais. É fundamental, eu diria, assim. Ô, Thiago, você falou uma coisa importante demais aqui agora, que eu nem falei, né? Que ficou faltando aqui, ó. Foi perfeito a sua colocação. Você falou de o orçamento, ele caminha junto. E é exatamente isso. A parte do planejamento, ela caminha junto, é por isso que chama planejamento. Porque o planejamento não é execução, a execução você faz. Planejamento você vai ajustando até estar pronto para execução. Planejamento ele é comum, eles vão conversando os projetos complementam, o projeto arquitetônico, projetos complementares e o orçamento. Vai existir um diálogo constante, que é justamente o planejamento. O objetivo do planejamento não é não ter erro. O objetivo do planejamento é encontrar o melhor resultado possível para que a execução aconteça da melhor forma possível. Então é por isso que tem um diálogo e é muito comum, né, Thiago? A gente começar a fazer uma etapa e o orçamento ele não é o final. O orçamento ele vai ditar quando que pode ir para a execução. Mas ele volta lá para o planejamento. Então a gente faz o orçamento e a gente volta, dá uns passos para trás. Não é passo para trás, a gente faz os ajustes finos, né, Thiago? Para a gente poder fazer, ir na execução, pronto para poder fazer. Isso aí, Matheus. Eu acho que com isso aí a gente já passou até um pouquinho do tempo, eu acho que a gente pode fechar. Mas você foi falar também do negócio e foi assim, isso aí é importante demais, isso aí que você falou. Porque é isso. Eu falei que o orçamento é a última etapa, mas é a última etapa de fazer, mas não quer dizer que você não volta numa etapa anterior para poder. E foi perfeita a colocação sua. A gente precisa de entender, né, Matheus, que a fase de planejamento ela envolve várias questões. E que quando você caminha, igual a gente, e eu posso falar isso aqui tranquilamente, a gente tem uma parceria muito bacana, desde a parte lá do início, quando eu estou concebendo, na parte de horas criativas do projeto, a gente às vezes bate um papo e fala, Matheus, e se eu tomar essa decisão aqui, né? O que você acha? Isso pode influenciar no orçamento lá na frente? Então, com a sua bagagem, com a sua expertise, você fala assim, olha, vamos pensar nisso, talvez se você conseguir reduzir isso, a gente consegue melhorar, e por aí vai. Então, caminha junto. A gente não caminha separado. E outra coisa, né, Matheus? Ter sempre, né, eu não sou especialista em orçamento, essa parte eu deixo para você, mas a gente tem esse diálogo e essa forma, né, de conversar, essa porta aberta, para que a gente consiga entregar o melhor para o nosso cliente. Porque o foco é o mesmo, os valores são os mesmos. Então, a gente acredita na transparência. Eu acho que, assim, a palavra dessa live, né, se pudesse trazer uma, é que o orçamento traz a transparência para todo o planejamento, para tudo que foi inicialmente proposto. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Traz transparência para o cliente, para os parceiros. Ele traz transparência para todo mundo. Ele fala a verdade. E assim, Thiago, olha só, já tem assunto para a próxima live já, né? Já. Vou falar de planejamento agora. A gente tem que falar um pouco sobre planejamento. A gente falou de orçamento, falou de processo. Mas como é que acontece essa parte aqui, ó? Porque a gente começou a falar aqui, eu acho que a gente pode desenvolver. O que vocês acham? A gente pode fazer uma próxima live sobre isso. Vamos trabalhar essa ideia, porque essa live surgiu por causa da anterior. E acho que essa próxima, ela está evoluindo para uma parte de planejamento, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. O que você acha? Perfeito, Matheus. Já está marcado aí para a próxima terça-feira. Vamos falar um pouquinho de planejamento, tudo que está envolvido aí no planejamento, né? E a gente convida vocês que estão aí para na próxima terça-feira estar junto com ele. Olha o Tardelli aí, Tardelli, tá bom? Tardelli tá aí batendo palminhas aí. E é isso, pessoal. Com esse fechamento, ó, já tem planejamento para a próxima live. Já tem uma palavra-chave, Matheus. Eu vou até colocar nos stories aqui. Vou perguntar aí quem acompanhou qual foi a palavra-chave da live. E provavelmente vamos acompanhar a Mazi e a Pátino, que vai ter aí enquetes durante a semana, vai ter conteúdo aí durante a semana. E vamos caminhando aí, decidindo. Manda lá um comentário pra gente, o que vocês acharam da live. E nós vamos trabalhando aqui com vocês.
O pessoal Aí, ó, batendo Aninha, Ana, muito Ivani. bom. E aqui, pessoal, até aproveitando aqui, ó, tem conteúdo, a gente faz esse conteúdo aqui no Instagram, mas o Thiago ele tem um conteúdo, ele tem um canal dedicado a produzir conteúdo exclusivo lá dentro. Tem as nossas lives também, mas tem mais algumas coisas lá também. Então, se você quiser acompanhar, quiser saber mais, que isso aqui foi pouco para vocês, inscreve no canal dele para você poder acompanhar, ativa a notificação, que ele está sempre colocando vídeos novos lá para vocês poderem acompanhar e poder compartilhar e dividir o conhecimento com seus amigos e com vocês mesmos também. Ó, o canal é Arquitetura da Gentileza, tá, gente? É só você ir lá, vai lá que. Então, essa live vai estar lá também, vai estar aí no perfil da Mazi e vai estar lá no YouTube também, para que vocês e procurem, gente. A gente precisa de correr atrás de pessoas que estão dispostas a compartilhar o que sabem, né? E aqui a gente está aqui para isso, para trazer para vocês o que a gente aprendeu, o que a gente já tomou muita pancada, né, Matheus? Então a gente quer transformar isso aí um pouquinho mais leve. E tá tudo bem. Matheus, é um prazer sempre estar com você, pessoal. É sempre bom estar com vocês aqui. Um abraço para todos, até semana que vem. Uma excelente terça-feira para todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Excelente semana para vocês. Foi um prazer estar aqui de manhã com vocês, com você, Thiago. Um abraço, pessoal. Bom Fala, dia. Thiago.